Bom dia, irmãos, graça e paz da parte de Cristo Jesus. Vamos aguardar um pouquinho que outros irmãos cheguem, mas você que já está aqui, é uma alegria muito grande recebê-lo. Sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Muito bom esse tempo, né, irmãos? Vamos aguardando os nossos irmãos. Parece aquela nossa conversa um pouco ali à porta da igreja, enquanto nós esperávamos dar o horário do culto, o horário da escola dominical. Conversávamos um pouco ali sobre a semana, a vida, perguntávamos um pouco a respeito de algumas respostas de oração. Então eu fico aqui imaginando você aí do outro lado. Que bom que você está aí, seja muito bem-vindo. Deus abençoe a sua vida. Esse momento também, antes de propriamente iniciarmos, é muito bom, porque fico eu aqui recordando esse tempo gostoso que estávamos ali pelo pátio, pelo salão, e como eu falei agora há pouco, a porta da igreja, cumprimentando os irmãos, indo de banco a banco, cumprimentando os irmãos. Saudade, irmãos, saudade desse tempo tão precioso, né? Tempo tão bom. Eu quase posso aqui ver o rosto de cada um dos irmãos nessa dinâmica de cumprimento, de abraço, de conversa, algumas vezes até mesmo orando com alguns irmãos antes dos trabalhos, né, da igreja. Louvado seja Deus, porque temos essas lembranças boas, né? Lógico que a vida da igreja também tem as suas dificuldades, as suas lutas, mas é muito bom. Então, você que está chegando agora, pegou assim a conversa pelo meio do caminho, né? Eu estou aqui dizendo seja muito bem-vindo, saudando a você, saudando a sua família e recordando, trazendo a memória desse tempo bom que fazíamos isso ali na dinâmica da igreja, pelo pátio, pelo salão, a porta da igreja, e como mencionei agora há pouco, aquela dinâmica tão prazerosa, eu sinto muita alegria naquela dinâmica de ir ao banco ou a cada banco, cumprimentando os irmãos. Daqui assim eu posso quase que lembrar de todos os irmãos sentados naquela disposição cotidiana, né? Parece que cada um de nós já temos até o nosso lugarzinho marcado ali no banco. Temos os irmãos que se sentam à direita, os irmãos que se sentam à esquerda, os irmãos que se sentam mais à frente, aqueles irmãos que se sentam lá atrás, os irmãos que sentam no meio do caminho. Então, pelo nosso caminhar, né, nesse tempo juntos, posso fazer essa reflexão e eu imagino que você aí do outro lado também. Então, sinta-se nessa manhã cumprimentado como habitualmente fazíamos na igreja. Sinta-se abraçado, sinta-se muito querido, você e sua família. Louvado seja Deus. Então, iniciando agora de maneira mais oficial assim a nossa live nessa manhã, eu te saúdo com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que bom, irmão, que bom podermos nos encontrar, minha irmã. Muita saudade, muita saudade. Mas saudade é coisa boa, saudade é coisa boa. Só sente saudade aqueles que têm uma história para contar. Só sente saudade aqueles que construíram uma memória, né? Então nós construímos. E louvado seja Deus por isso. Temos saudade daquilo que vivemos e voltaremos a viver pela graça de Deus, se assim o Senhor nos permitir. Então, Deus te abençoe. Quero ler nessa manhã aqui para o início do nosso período aqui matinal, a primeira carta de João,
primeira carta de João, no capítulo 3. Abra sua Bíblia aí. E é bom manter também, né, esses hábitos saudáveis de acompanhar a leitura bíblica, de se sentar preparando-se para participar desse momento e também logo mais do culto. Reserve sempre esse momento como se você estivesse na igreja. Nós temos tudo aqui para celebrarmos o culto. Temos você aí, eu do lado de cá, a palavra do Senhor em nossas mãos e o fundamental, Deus presente. O Senhor não é restrito a um espaço geográfico, a um espaço físico. Deus está aqui agora comigo e o Senhor está aí contigo. Então podemos nos unir cultuando ao Senhor nessa manhã. Então, mais uma vez, referência para a nossa leitura, 1 de João, no capítulo 3. Abra sua Bíblia. Vamos fazer a leitura do versículo 1 até o versículo de número 5. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esperança, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar o pecado, e nele não existe pecado. Palavra belíssima do Espírito Santo que inspirou o nosso irmão João para registrar e nós aqui tivéssemos esse benefício da palavra do Senhor. Eu quero ler ainda o hino do nosso inário, o hino de número 33, apenas a primeira estrofe e o coro, que diz assim: ao Deus de amor e de imensa bondade, com voz de júbilo vinde e clamai. Com coração transbordante de graças, seu grande amor, todos, vinde e louvai. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor. Mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Quase posso também aqui ouvir quando nós cantávamos esse hino juntos na igreja, né? Que coisa maravilhosa, meu irmão e minha irmã, como Deus cuida bem de nós, nos deu a sua palavra, inspirou a sua palavra para que fosse registrada para nós e nos deu dons, através dos quais poesias como esta, para que pudéssemos cantar do seu amor. Então, João, e esse texto nos lembra que o Senhor nos ama, nos amou e nos ama. E devemos ter uma viva esperança nesse amor. Renove nessa manhã, meu irmão e minha irmã, a sua esperança, porque o Senhor nos ama. Amor perfeito, amor que não tem de maneira nenhuma uma relação onde nós temos que dar algo ou merecer algo, mas é um amor totalmente gracioso, um amor incondicional.
Vamos falar com Deus, vamos adorar o seu nome e reconhecer a sua majestade e bondade em nossas vidas. Ó Deus amoroso e santo, realmente de todas as maravilhas de tua criação, de todas as maravilhas dos teus atos, ó Pai, para nós, a maior de todas é o teu amor. O teu amor, Senhor Deus, que nos alcançou e nos alcança todos os dias. Ah, Senhor Deus, se não fosse a tua revelação, se não fosse, ó Pai, a consciência de que o Senhor é Deus e de que nós, ó Pai, encontramos e só encontramos em Ti a razão da nossa existência, do nosso ser, ó Pai. Nós, Senhor Deus, viveríamos como qualquer outra coisa nesse mundo. Mas louvado seja o Teu nome, porque nós não somos coisas, nós somos pessoas. Nós somos, ó Pai, a imagem e semelhança do Senhor, ainda, ó Pai, que caída. Mas o Senhor, ó Pai, tem nos amado. Louvado seja o Teu nome. Obrigado por Tua graça e por Tua misericórdia. Obrigado por nos renovar a esperança nessa manhã, através do Teu amor e da Tua palavra. Toma-nos em Teus braços, abençoa cada família, cada irmão e irmã. Ó Deus, multiplique as forças, abençoe ricamente, ó Pai, cada homem e mulher, cada família, que nesse momento volta os seus olhos para Ti, que nesse momento tem buscado descansar no Senhor. Oramos assim no nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão e minha irmã, nós agradecemos a Deus também pelos aniversariantes da semana. Você que aniversariou aí nessa semana que passou, Deus te abençoe, parabéns, o Senhor te multiplique os anos de vida e que você esteja sempre firme na presença do nosso Deus. Nós também trazemos no coração e na memória irmãos nossos e familiares de irmãos nossos que se encontram enfermos, alguns ainda entubados, dentre eles o meu irmão, pessoas que carecem das nossas orações. Louvado seja o Senhor, muitos pelos quais nós já oramos se recuperaram, alguns já voltaram até ao trabalho, estão como que dentro, logicamente, dessa realidade de pandemia, mas estão de volta às suas famílias e exercendo os seus papéis na sociedade. Mas outros ainda carecem. Então nós vamos agradecer a Deus pelas melhoras, nós vamos agradecer pelos que aniversariaram essa semana e nós vamos suplicar ao Senhor por aqueles que ainda necessitam de uma ação, de uma intervenção do nosso Deus. Feche seus olhos, fale com o Senhor. Há outros, tantos outros pedidos pelos quais nós devemos estar orando e você vai ter oportunidade aí de, na sua casa, também falar com o nosso Deus. O Senhor nos conhece, o Senhor nos sonda. Ao mesmo tempo em que eu oro aqui, você ora e tantos outros estão orando espalhados por esse mundo. Deus, Ele é onisciente e onipresente. Ele ouve como se fosse apenas uma oração todas as nossas orações. Ele é poderoso para fazer isso. Então feche seus olhos e fale com o Senhor. Pai querido e amado, nós temos muito a agradecer ao Senhor. Já suplicamos ao Senhor, ó Deus, por Tua intervenção na vida de irmãos nossos e de seus familiares. O Senhor operou milagres, ó Deus, restabelecimento da saúde. E quando isso não aconteceu,
o Senhor tem promovido consolo e fortalecimento pela tua graça. Nós te somos gratos, Deus. Gratos pelo pão de cada dia, pela segurança e proteção. E acima de todas as coisas, somos gratos pela salvação na pessoa do teu Filho Jesus. Somos gratos, Deus, por mais um ano de vida que o Senhor acrescentou na vida dos nossos irmãos. Que o Senhor multiplique, ó Pai, bênçãos sobre a vida de cada um e que cada um seja encontrado na tua presença e fazendo a tua vontade. Abençoe as suas vidas, ó Pai, abençoe a vida de cada um e abençoe as suas famílias, ó Deus. Mas, ó Pai, há irmãos nossos que nessa manhã estão com o coração ainda, Deus, muito angustiados. Pais, irmãos, filhos, que se encontram, ó Deus, internados, que se encontram em casa, enfermos, ó Deus. Pessoas, ó Deus, que aguardam a todo instante um boletim médico com notícias de recuperação. Ó Deus, o Senhor é o médico dos médicos. O Senhor é o Deus que está acima de toda a ciência, porque o Senhor é quem a deu, ó Pai, a cada um de nós. Em nome de Cristo, segundo a tua boa e perfeita vontade, opera milagres nessa manhã na vida de cada um destes. Glorifica o teu nome através, ó Deus, da bênção da recuperação. E promova, ó Deus, glorificação, louvores ao teu nome em cada casa, em cada família que há de chegar as notícias, ó Deus, de recuperação dos seus entes queridos. Promova também consolo, promova fortalecimento em cada casa daqueles, ó Pai, que têm passado e têm experimentado pelo luto, têm experimentado o luto. Glorifica o teu nome, Deus, agindo com poder e graça sobre as nossas vidas. Continue nos abençoando e agora, quando abrirmos a tua palavra e meditarmos nela, orienta-nos na ação do teu Espírito e dá-nos a sabedoria de aprendermos contigo e a tua vontade praticarmos para a glória do teu nome. Nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, meu irmão. Nós queremos ainda agradecer aos irmãos. Essa semana nós tivemos uma jovem, final da semana passada para essa, nós tivemos uma jovem que havia procurado a igreja, pedido auxílio, porque estava grávida de 8 meses e necessitava de praticamente tudo para sua filhinha que ia nascer. E essa menina nasceu prematura e nós nos unimos como igreja, estendemos as mãos e podemos, de uma maneira muito pequena, logicamente, porque as necessidades ainda virão, continuarão, mas nesse primeiro momento podemos abençoar a vida dessa mãe, dessa menina e da sua família. Então, você que fez as doações essa semana, Deus te abençoe. Eu creio que esse tipo de ação, ela não deve ser respondida com um obrigado, né? Mas com o desejo de que Deus te abençoe, de que Deus multiplique os seus recursos e que jamais falte em sua casa. Que Deus conceda a cada um de nós sempre um coração voltado também para o outro, para abençoar. Então, muito mais do que um obrigado, eu desejo é que Deus continue com as suas mãos estendidas sobre a sua vida, sobre a sua família e te abençoe. E assim Deus também há de continuar abençoando também essa jovem e assim os seus filhos, né? Porque não é a primeira filhinha, mas os seus filhos. Mesmo que eu não vá citar aqui o nome, você ore por ela, ore pela sua filhinha, tá bom? A filhinha, eu vou falar o nome, é a Luna, tá bom? Ore por ela.
Queremos também repassar aqui o pedido dos nossos irmãos das mídias sociais. Os nossos irmãos solicitaram que nós estivéssemos enviando uma foto de nossa família, né? Então, a sua família nuclear, e você, seu esposo e seus filhos, né? Envie uma foto aí para os nossos irmãos das mídias sociais, tá bom? Nosso irmão Jorrene, nossa irmã Ive, nossa irmã Luciene, nosso irmão Matheus Gomes. Acho que eu não esqueci de ninguém. Se eu esqueci, me perdoe. Mas envie aí uma foto para esses irmãos, tá ok? E eles vão estar aí depois, você vai entender o porquê dessa foto, tá ok? Muito bem. Nós temos um sorteio aí que vai ser feito no Instagram, tá? Mas eu quero falar de um outro sorteio aqui hoje, desse momento aqui da nossa live. Nós vamos sortear essa caneca aqui, tá bom? Caneca relacionada aqui ao mês da família, tá bom? E vamos sortear também, são dois, hein? Vamos sortear também aqui essa garrafinha, tá ok? Ó? Também alusiva aqui ao mês da família. Como é que você vai fazer para ganhar ou para concorrer a esses dois prêmios? Você vai entrar aí agora, aqui nesse momento, aí na live, tá bom? No comentário dessa live, e vai responder a seguinte pergunta. Na semana passada, eu falei de um casal que era um mau exemplo, né? Era um exemplo a não ser seguido. Qual é o nome desse casal? Então você vai comentar aqui, colocar a resposta dessa pergunta no comentário dessa live, tá ok? E aí no sábado que vem nós vamos fazer o sorteio, e aí depois a gente vai avisar o horário. Então, responder a essa pergunta é a primeira parte da regra. Segunda, compartilhar. Então, antes aqui de eu abrir a Bíblia e nós lermos, você aí tem esse tempinho para que durante a nossa meditação você não faça isso. Então, agora mesmo aí, ó, entra aí, compartilhe essa live, tá bom? Compartilhe aí e responda a pergunta: qual o nome do casal que no domingo passado nós mencionamos como um mau exemplo, como um casal, uma família a não ser seguida por nós, tá ok? Então responda aí a essa pergunta. Muito bem, olha o tempinho para você fazer isso. Nós agora vamos passar para o nosso momento de estudo bíblico. Ok? Compartilhou? Deu a resposta? Fique atento aí, então, durante a semana, que nós vamos dizer qual vai ser o horário no domingo, no sábado. Qual o horário no sábado para falarmos desse sorteio aqui, tá? Então, esse sorteio aqui não tem nada a ver com o sorteio lá do Instagram, que tem uma outra dinâmica, tem uma imagem lá. Você vai ficar ligado aí naquilo que a gente está falando, né? Muito bem, vamos voltar ao nosso estudo, então. Abra sua Bíblia aí, no livro de Gênesis. Livro de Gênesis. Fique com a sua Bíblia aberta no livro de Gênesis, capítulo 2. Gênesis capítulo 2. Nós vamos continuar aqui o nosso estudo, que versa sobre coronavírus e a cosmovisão cristã da natureza humana. Já explicamos o porquê de estarmos tratando esse tema. Você pode voltar aí aos estudos anteriores, ao início, para que você entenda o porquê de estarmos falando sobre esse tema. No entanto, também já dissemos que estes estudos podem ser ouvidos de forma individual, de forma separada, porque nós estamos trabalhando tópicos e dentro desse tópico nós procuramos explicar aquilo que é necessário para o entendimento desse tópico, tá ok? Então, nós estamos caminhando dentro de uma cosmovisão cristã que olha para a narrativa bíblica
e entende que essa cosmovisão cristã ela é construída da criação, queda, redenção e consumação. Então nós estamos aqui ainda, é onde nós vamos nos deter talvez por mais tempo, falando aqui a respeito da questão da criação. Mas nós vamos abordar a queda, será o próximo estudo, vamos estar falando mais especificamente da queda, depois falaremos da redenção e concluiremos esse estudo com a consumação. É um estudo muito rico, um estudo que nós não estamos fazendo de maneira nenhuma exaustivo, um estudo exaustivo, embora já estejamos um tempinho conversando sobre ele, mas não é um estudo exaustivo, porque cada uma dessas vertentes, cada um desses caminhos que nós tomamos nessa meditação nos conduzem a tantos outros. Então nós estamos procurando tratar aqui de uma forma quase que introdutória, né, desse tema, para que você possa, se já ouviu falar, relembrar e refletir a respeito disso, e você que talvez não tinha ouvido, possa ouvir e aí ser aguçado em você um interesse, um desejo de continuar estudando e meditando nesse tema tão rico. E dentro desse tema da cosmovisão cristã que acabei de falar, nós estamos tratando aqui dos mandatos, né? Dos mandatos criacionais, ou dos mandatos da criação. E nós observamos aqui que são 3 mandatos, né? Cultural, social e espiritual. Então Deus, quando nos criou dentro dessa perspectiva de relacionamento através da observância do mandato cultural, social e espiritual, tá ok? Hoje nós vamos aqui concluir essa parte dos mandatos, encerrando o tema mandato espiritual, ok? Muito bem. Nós já vimos que esse terceiro mandato, mandato espiritual, ele está dentro da vontade de Deus de que o ser humano mantenha comunhão com o Criador. E essa comunhão, ela vai focar aqui a resposta do homem diante do Criador. Deus nos criou, Deus criou todas as coisas, Deus nos colocou neste mundo, mas o Senhor não saiu de cena. O Senhor não nos abandonou. O Senhor não criou todas as coisas e colocou o ser humano ali e disse, pronto, agora você tem comida e água, né? E agora você vai viver a sua vida, se desenvolver, e Deus sai de cena e vai reger o universo. Não. Como sempre lembramos dos nossos símbolos de fé, que Deus nos criou para que tivéssemos um relacionamento com Ele. E o fim principal do homem, né, é realmente estar se relacionando com Deus. É louvá-lo, glorificá-lo e gozá-lo para sempre. Então, esse é o propósito de Deus para as nossas vidas. Deus ser honrado, glorificado em nós. Então, Deus não deu corda no mundo, nos colocou ali, nos abandonou. Ele nos criou para um relacionamento com Ele. E dentro desse relacionamento, há 3 aspectos que nós precisamos pensar, visualizar. A comunhão, né, propriamente dita, a comunhão do relacionamento mesmo, muito bem exemplificada no caminhar de Deus com o homem na viração do dia. É o momento do diálogo, do momento da conversa de Deus com o homem, né? É aquele encontro. Então, a comunhão, o dia de descanso, que é aquela pausa nas tarefas seculares, ou seja, aquilo que fazemos durante a semana. Então nós reservamos um tempo do dia, logicamente, para a nossa vida devocional, deve ser assim, mas também o entendimento que Deus estabeleceu um dia de descanso, e esse dia de descanso
não significa pura e simplesmente ficar com as pernas para o ar, mas significa dedicar um tempo maior ao nosso Deus. Então, por isso, vamos à igreja, por isso nos reunimos agora, né, nessa nova dinâmica, num tempo específico para falar com Deus e aprendermos a respeito de Deus. E o terceiro é a obediência. A obediência. O terceiro aspecto desse mandato é a obediência. Então, esse mandato nós vamos concluir hoje observando esse aspecto da obediência ao nosso Deus. E aí nós recorremos, na realidade não recorremos, nós partimos, né, do texto de Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17, que diz assim: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, o terceiro aspecto desse relacionamento com Deus, meu irmão e minha irmã, é obediência. Obediência. Então, não é apenas a comunhão nas expressões, né, da oração, da leitura bíblica, não é apenas a comunhão na expressão da guarda de um dia específico, de ir à igreja, de exercer os dons ali no serviço ao Senhor, mas também na obediência. Na obediência. O reverendo Mauro Master comenta assim: Deus colocou diante do homem e da mulher, no estabelecimento do seu serviço no reino, o privilégio de comer livremente de todas as árvores do jardim e o privilégio de honrá-lo não comendo de uma árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu acho muito interessante, né, nós observarmos aqui que o Senhor Deus, ele coloca para Adão e para Eva uma abertura, uma amplitude de possibilidades, de experiências, vou botar assim nesse termo, tá? De sabores, de prazer, de oportunidades, porque o Senhor coloca para ele que ele pode comer de todas as árvores do jardim. Então, pensando assim hoje, na nossa realidade, como se nós estivéssemos aqui fazendo um exercício, né, de trazer aquela realidade para a nossa, né, ou pegar a nossa realidade e aplicar aquela, ele poderia comer a maçã, poderia comer a banana, poderia experimentar da uva, poderia comer o caqui, poderia comer o kiwi, enfim, ele poderia experimentar o sabor de cada uma dessas frutas e tantas outras lá nessa aplicação da narrativa. Então Deus fala assim: Adão, olha quantas coisas você pode, mas há uma que você não pode. Uma. E Deus coloca isso, irmãos, exatamente com o propósito de estabelecer na relação obediência. Obediência. Quando nós vamos olhar para toda a narrativa bíblica de Gênesis a Apocalipse, nós vamos observar que o propósito aqui é que o homem entenda que Deus, já falamos isso aqui, mas é bom lembrar, que Deus, ele criou todas as coisas, ele é o Senhor, ele é Deus. E ele é digno do nosso amor, da nossa gratidão, da nossa devoção e da nossa obediência. Da nossa obediência. E a vontade de Deus, embora nós não entendamos, né, a vontade de Deus de forma perfeita e plena, ela é sempre boa, perfeita e agradável.
Olha só como que o reverendo Mauro continua comentando. Ele diz assim: a consequência de não honrar a Deus nessa matéria seria severa. O vínculo de vida, amor, seria cortado. A comunhão amorosa seria quebrada. O vínculo da vida não iria operar. O homem e a mulher iriam morrer. Contudo, o homem e a mulher eram tudo o que foram projetados para ser. Eles não tinham nada a merecer. Nenhuma recompensa foi dada. Deus não lhe disse: se vocês obedecerem, vocês ganharão. O homem e a mulher eram o que Deus pretendeu que fossem. Eles tinham a habilidade, o privilégio e a oportunidade de ser o que Deus os tinha feito para ser. Ou seja, o homem estava completo. O homem tinha o que precisava. O homem, e nós estamos aqui trabalhando da natureza humana, né? Vamos lembrar sempre, diante do coronavírus, diante de tudo que nós temos visto nessa pandemia, falamos que estamos tratando desse assunto porque observamos certas atitudes e ações nossas como humanidade que a gente fica sem entender muito bem se não buscarmos a narrativa bíblica do princípio e entendermos a nossa natureza. Então, em um primeiro momento, o ser humano ele não necessitava de nada, o ser humano estava ali de forma plena. Observamos isso também nos mandatos que Deus deu ao homem. Que deu ao homem. Então, o reverendo Mauro Master, ele pontua aqui algo também interessante. A narrativa bíblica mostra isso para nós. Deus não está colocando uma condição para serem abençoados. Não é? Eles já estavam num relacionamento de bênção. Eles não iriam ganhar algo se fossem obedientes. E aqui é muito interessante porque nós vamos observar que, embora alguns chamem, né, esse contexto aqui do pacto das obras, na realidade a gente observa que a graça de Deus ela continua presente, de Gênesis e Apocalipse. Então ele é também um pacto de graça, ele é um pacto de vida. Então, o ser humano aqui não está numa condição onde ele precisava fazer alguma coisa. Olha, você precisa obedecer para que você seja abençoado. Não era, você precisa não desobedecer, né? Não seja desobediente para que você não perca o que você já tem. Então, é interessante observarmos isso, porque Adão e Eva, na realidade, já estavam num relacionamento de comunhão com Deus, de vida. E após a desobediência, experimentaram a morte, e essa morte veio com a quebra do vínculo com Deus. Né? Nós entendemos que na narrativa bíblica, essa morte espiritual, ela é a separação desse relacionamento com Deus que é a vida. Então, é fundamental entendermos dentro desse pacto, irmãos, onde é o local da obediência. Onde é que a obediência está aqui? A obediência está na preservação da vida. A obediência está aqui na condição de preservação da vida. Então, alguns vão chamar e preferem chamar esse pacto de vida. E por quê? Porque a resposta é simples, que Deus não promete a vida, mas Deus assegura que a morte seria operada se o homem desobedecesse. Então qual era o pacto? O pacto era pacto de vida. Era uma aliança de vida. Deus nos criou nessa aliança, nesse relacionamento. Então Adão deveria preservar essa comunhão através da obediência. Mas, como conhecemos a história, nós vamos falar isso no próximo estudo, não na próxima semana, mas no próximo estudo sobre esse tema.
que, na realidade, o homem decidiu deliberadamente não obedecer. Adão e Eva pecaram e a queda entrou na história humana, e isso trouxe uma mudança drástica e dramática do que éramos e do que passamos a ser. Esse é o ponto principal do que nós queremos estudar a respeito do coronavírus e a cosmovisão cristã da natureza humana. Nós não podemos perder de vista o que éramos, o que nos tornamos e o que devemos voltar a ser. Não seremos aqui nessa condição humana o que éramos, mas nessa condição humana, pelo sacrifício de Cristo Jesus, pela ação do Espírito Santo no nosso coração, nós temos restabelecido a nossa comunhão com Deus. E pela ação contínua do Espírito Santo em nosso coração, nós temos reavivada em nós essa imagem e semelhança de Deus, não perfeita, mas nós temos restabelecido a possibilidade de vivê-la. A Imago Dei, assista aí o vídeo sobre a Imago Dei, né? E caminhamos para essa realidade futura da consumação, onde nós então seremos aquilo que Deus de fato quer que sejamos, onde o pecado não mais existirá. Então, quando olhamos ao nosso redor e observamos dentro dessa natureza caída que temos, ainda diante dessa grande tragédia que alcançou a humanidade, que é o Covid, nós esperávamos e sempre esperamos que as pessoas tenham maior empatia, que as pessoas abandonem a mentira, que a corrupção seja abandonada pelo bem da sociedade, que as pessoas exerçam os seus papéis na sociedade com maior responsabilidade, que a violência doméstica, ao invés de crescer, ela regredisse, que nós tivéssemos uma comoção nacional, falando aqui do nosso país, de amor pelo próximo, de atitudes de responsabilidade com o meu cuidado e com o cuidado do outro, onde a ganância não viesse como encontrando uma oportunidade nesses dias, mas houvesse uma procura de ter sim o seu lucro que é justo, mas sem pesar sobre a vida daqueles que já estão passando por dificuldades. Nós gostaríamos que, nesses dias, aqueles que já têm o pão de cada dia não viessem tomar o pão daquele que está recebendo uma ajuda emergencial ou de uma ajuda de outro, porque realmente não tem outro recurso. Nós, humanamente falando e pensando no ideal, gostaríamos que esse momento fosse um momento de lições aprendidas como sociedade como um todo. Que pudéssemos dizer assim, olha, de fato seremos outros depois dessa pandemia, mas nós não temos essa garantia. Não temos. Porque nossa natureza poderia exercer isso antes da queda. Mas uma vez tendo experimentado a desobediência e o pecado entrou no mundo, as atitudes, com muita tristeza, se tornaram atitudes de ódio, de ressentimento, de ganância, de usurpação, de corrupção, se tornaram como atitudes comuns.
Eu volto a dizer o que eu disse em um estudo nessa manhã, ou melhor, nesse horário da manhã. Muitas pessoas continuam nesse momento olhando o relatório das pessoas infectadas e ainda pior, das pessoas que morreram pelo Covid, apenas como números. Apenas como números. E não como pessoas. E cada um desses números representa uma pessoa, seus familiares, dor, luto, tristeza, perda, fim de relacionamentos. Nós, igreja, deveríamos estar orando mais e mais. Deveríamos exercer cada vez mais o nosso cuidado um pelo outro. Deveríamos estar cada vez mais preocupados por pessoas e com pessoas do que com coisas. Nós que temos essa natureza caída, sendo restaurada pelo Espírito Santo, pelo viés da cruz do Calvário, não podemos olhar para essa situação atual e pensarmos apenas em números. Deve haver em mim e em você uma tristeza profunda por cada número, por cada pessoa, porque somos nós a humanidade. Somos nós. Caminhando aqui, meu irmão e minha irmã, esse mandato espiritual, pactual, ele implica numa vida de obediência e adoração a Deus de forma inegociável. Inegociável. Deus quer do ser humano obediência. Obediência. E vamos entender que essa dinâmica é a dinâmica do Pai. Não é a obediência de um déspota, não é a obediência de um ditador ou exigida por um ditador, não é a obediência de um bandido que coloca a arma na nossa cabeça. É a obediência de um pai que nos cerca com amor, que nos cerca com cuidado e que sabe o que é melhor para nós. É como um pai na dinâmica que tem uma criança ainda nos primeiros passos da sua vida, que pode facilmente tomar um veneno nas suas mãos e se envenenar por falta de conhecimento. É como um pai que exige a obediência de um filho que ainda não conhece os perigos da vida, que enfia um objeto de metal na tomada e leva um choque. É a obediência de um pai que sabe reconhecer o que é melhor para o seu filho, e o seu filho é ainda infantil. Está ainda ali nesses momentos do desenvolvimento. Então a gente precisa entender isso, irmãos. A gente precisa entender isso, porque preciso bater nessa tecla. Relacionamento com Deus é obediência. É obediência. Eu tenho uma enorme dificuldade com isso, você tem, nós temos, porque a nossa natureza é caída. Nós queremos fazer a nossa vontade. Nós queremos seguir o rumo e o caminho do nosso coração. Nós queremos ter autonomia para fazermos as nossas escolhas sem considerar a vontade de Deus, mas esse não é o melhor para nós. Podemos trazer essa imagem aqui desse primeiro pacto, desse primeiro momento da narrativa bíblica, onde nós só temos a perder na desobediência. Embora possa parecer que as coisas que estão ao nosso redor são maravilhosas, fantásticas, as experiências mais maravilhosas da vida. Coisas que o nosso corpo anseia, coisas que a nossa mente constantemente vai dizer para nós isso é bom, mas que Deus, como Pai amoroso, está dizendo para nós,
que nós devemos obedecê-lo e não nos expormos a esse perigo. O homem foi criado para glorificar a Deus e se deleitar nele. E isso é feito, meu irmão, mediante a obediência irrestrita à palavra de Deus, como em celebração também da nossa liturgia. Então, meu irmão, uma palavra com a qual nós temos muita dificuldade, mas uma palavra com a qual nós precisamos aprender a nos relacionar melhor é a palavra obediência. Obediência. Fé caminha com obediência. Fé sem obediência não é fé. Não é fé. Não é fé dizer que eu creio em Deus, mas eu não confio na sua vontade, na sua lei, e eu não me entrego a ela. Isso não é fé. Fé é se lançar confiante na vontade do Senhor. Observemos como que a fé caminha junto com a obediência. Hebreus capítulo 11, versículo 8 nos diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde recebera como herança. Herança. Hebreus aqui, olha, nos afirma que Abraão, bem como os demais crentes da sua época, na relação ali do que chamamos da galeria dos heróis da fé, obedeceu. Abraão obedeceu. Apresenta-nos aqui uma fé não utilitária, mas uma fé que está fundamentada na vontade de Deus e não na nossa. Não é, já disse semana passada, mas brevemente aqui, não é a fé do querer apenas alcançar os objetivos do nosso coração, de expressar a nossa religião segundo a nossa vontade, mas é a fé que obedece ao Senhor. Hebreus nos fala aqui, olha só, que pela fé ruíram as muralhas de Jericó, subjugaram reinos, obtiveram promessas, fecharam bocas de leões, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Essa fé aqui nos ensina, irmãos, que o impossível pode acontecer a qualquer momento, se o Senhor assim desejar. Então existe esse aspecto? Existe. Mas há o outro lado aqui da narrativa. Há esse lado aqui das ações fundamentadas na fé. Observe que Hebreus nos diz que os que creram foram torturados, passaram pela prova de açoites, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio de espada, andaram peregrinos. Então essa fé nos prepara para obedecer mesmo diante das consequências da obediência. Ela nos prepara para as bênçãos, para o milagre que Deus pode operar, mas ela nos prepara também para passar pelo vale da sombra da morte. Uma fé aqui que nos prepara a confiar no Senhor de todo o coração. Ela é uma fé que opera, não apenas, como alguns gostam de usar, né, esse termo, não apenas opera no invisível, no sobrenatural, mas ela opera aqui. E ela nos gera a obediência. Ser cristão é estar numa relação de servos e debaixo de um senhorio. Isso é ser crente, meu irmão, minha irmã. Embora tenhamos o privilégio de sermos chamados de filhos de Deus, o privilégio de sermos chamados de amigos de Cristo, a relação da obediência está aqui. Registro de João, capítulo 15, versículo 13 e 14, nos diz assim, Jesus nos falando: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. E é bom dizer que nós somos amigos de Jesus. É bom cantarmos que somos amigos de Jesus. Mas quem são os amigos de Jesus? Versículo 14. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando.
Obediência. É um grande privilégio dizer que somos amigos de Jesus, mas nesse privilégio está também honrá-lo, obedecendo. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. E lembrando na narrativa bíblica de Atos, capítulo 5, ali, o início da igreja primitiva, nós observamos que Pedro e os demais apóstolos afirmaram que antes importa obedecer a Deus do que os homens. As autoridades judaicas ali ordenaram aos apóstolos que não pregassem o evangelho. Então Pedro, aqui na narrativa do capítulo 5, versículo 29, e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Em outras palavras, nossa única opção é obedecer o Senhor. E assim realizaram a obra missionária. Glorificaram o Senhor, mesmo em meio às ameaças. Então, esse terceiro mandato espiritual, ele é um mandato de comunhão, sim, mas ele é também um mandato de obediência. E essa comunhão deveria ser exercida no dia a dia, em andar com Deus, em caminhar com Deus, em falar com o Senhor, em expressar o amor, em honrá-lo, em exercício de devoção e adoração, enquanto se enfrentavam os desafios da vida como nós temos enfrentado hoje, nos nossos dias, obedecendo. Qual é a palavra para nós hoje, nesse domingo? Para você ficar aí pensando no seu coração durante esse dia, nesse mês da família, nessa situação do coronavírus. Fé e obediência. Alguns de nós, com certeza, foram muito obedientes aos pais, né? Talvez alguns até hoje são muito obedientes aos pais. Outros de nós foram e, quem sabe, até hoje são muito desobedientes. Muito desobedientes. Mas eu quero dizer que, como pai que sou, nós pais falhamos. Às vezes exigimos até uma obediência naquilo que não deveríamos. Então nós precisamos rever, precisamos repensar o nosso pedido de obediência, precisamos sentar e conversar com os nossos filhos, né? A respeito daquilo que nós esperamos deles em obediência. Mas Deus, meu irmão e minha irmã, não falha. O que Ele tem pedido de nós e o que Ele tem, na realidade, exigido de nós como Senhor das nossas vidas, nós devemos e podemos obedecer. Falharemos, cairemos, desobedeceremos algumas vezes, mas devemos entender que isso não pode ser uma prática de vida cristã. Devemos nos arrepender, pedir perdão e buscar viver a vontade do Senhor. Concluindo, nesse dia, ainda as palavras do reverendo Mauro Master, sobre os mandatos que temos tratado aqui, resumindo esses 3 mandatos. Assim ele diz: devemos reconhecer que fomos e somos criados para obediência irrestrita a Deus e nos deleitarmos nele. Devemos cumprir os nossos papéis originais, intencionados por Deus para a nossa vida. Que papéis? Deus nos criou para que tivéssemos o domínio sobre este mundo como vice-regentes, reconhecendo que cada espaço na criação é reclamado por Cristo como sendo de sua exclusiva propriedade. E aqui se fala sobre o mandato cultural. Então, Deus nos criou para que tivéssemos o domínio sobre esse mundo como vice-regentes. Ainda, nesse processo, devemos trazer à mente e ao coração que as famílias são também projetos de Deus para nós. Mandato social. Construir famílias está atrelado à intenção original de Deus para a humanidade. A sociedade necessita
de famílias equilibradas e tementes a Deus, o casamento e a procriação de uma descendência santa são alicerces fundamentais para a construção de uma sociedade justa. E tem a ver também com o nosso tema desse mês, da família, né? Famílias fortes, igreja forte. E por fim, devemos trazer ao coração que aquilo que confere sentido à existência é eterno e imperecível. Por isso, devemos reservar um tempo para contemplação e adoração ao Deus eterno que tudo criou. O encontro com Yahvé no seu dia é de capital importância para nós. Então, o encontro com Yahvé, o encontro com Yahvé, o encontro com o nosso Deus é de capital importância para nós, pois é o culto, é no culto onde a nossa alma é alimentada e alentada pela palavra imperecível de Deus. Isso no culto familiar, no culto individual e no culto público. São oportunidades únicas de um deleitoso prazer em Deus. Mandato espiritual. Meu irmão, o Senhor nos criou para ser aquilo que Adão e Eva eram. O pecado entrou no mundo e nós nos tornamos essencialmente pecadores. E o caminho de volta é o caminho do Calvário. O caminho de volta é o caminho da redenção. O caminho de volta é Cristo. E esse caminho nos leva à consumação. Então, nessa manhã, entenda, é difícil para você como é difícil para mim, como foi difícil para esses que nós chamamos de heróis da fé, como tem sido para todo cristão em toda a face da terra, obedecer. A minha natureza, a nossa natureza, é natureza de desobediência. Mas nós devemos entender que o caminho agora de volta, né, à vida, o caminho à comunhão, o caminho à bênção, é o caminho da obediência ao nosso Deus. Você jovem, você adolescente, você homem, mulher, em nome de Cristo Jesus, nessa manhã, coloque-se diante do Senhor. Um pai obediente a Deus é um exemplo para a sua família, ainda que imperfeito. Será um bom pai, ainda que cometa erros. Um filho que obedece primeiro a Deus será um bom filho. Será um exemplo na sociedade, bênção para a sociedade. Uma mãe que obedece a Deus será uma boa mãe, ainda que cometa erros e falhas. Enfim, cada um de nós, ainda que venhamos a cometer os nossos erros, as nossas falhas, se buscarmos obedecer a Deus primeiro, antes que aos homens, poderemos e fatalmente cometeremos erros. Mas estamos no caminho certo. Para isso, é preciso buscar conhecer a palavra de Deus. Como obedecer se eu não sei o que Deus quer de mim? Como obedecer se eu não leio a palavra do Senhor? Como obedecer se eu não medito na palavra do Senhor? Como obedecer se eu não volto os meus ouvidos e o meu coração para ouvir Deus falar comigo? Em nome de Cristo Jesus, feche seus olhos. Vamos falar com o Senhor. E coloque-se diante dele, suplicando que você, no primeiro passo, seja um ouvinte melhor, para que você possa então praticar. Deus eterno, Pai querido e amado,
A tua palavra é santa e bendita. Vemos aqui, ó Pai, na expressão da tua palavra, as nossas fraquezas e as nossas falhas. Se fôssemos o homem que o Senhor quer que sejamos, se as nossas irmãs, ó Pai, fossem as mulheres que o Senhor quer que sejam, se nós vivêssemos em família como o Senhor quer que vivamos, certamente não estaríamos ausentes, ó Pai, das lutas e das dificuldades, mas experimentaríamos muito mais vitórias sobre elas. Feriríamos menos uns aos outros. Seríamos menos escravos das nossas vontades e abençoaríamos muito mais uns aos outros. Ah, Senhor, se a igreja do Senhor aqui nesse mundo procurasse obedecer à tua vontade e não à nossa, se nós, ó Pai, voltássemos os nossos olhos para fazer o que o Senhor quer e não o que nós queremos, a expressão da nossa fé na vivência da igreja seria, Senhor Deus, ainda muito mais brilhante e glorificaria muito mais o teu nome. Usa de misericórdia para conosco e fale ao nosso coração. Cada homem, cada mulher, cada casa, cada família nessa manhã seja transformado pelo poder da tua palavra e ajuda-nos a obedecermos o Senhor. Há um preço a ser pago em obediência, mas dai-nos coragem de pagá-lo para a glória do teu nome. Te suplico em nome de Jesus. O Senhor nos colocou como meio pelo qual o Senhor nos abençoaria. A mediação do teu Filho, nós estamos nela. E é no nome de Jesus que nós te suplicamos. Dai-nos a graça do teu agir nessa manhã sobre cada família, cada casa, cada homem e mulher. Oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão, minha irmã, Deus te abençoe. Relembrando aí, então, do nosso sorteio, ó, nosso sorteio aqui da garrafinha, do nosso sorteio aí da caneca. Ainda dá tempo aí, ó. Entra, compartilha e responda a pergunta. Qual casal que nós mencionamos no domingo passado, no culto à noite, como um mau exemplo, né? Como um exemplo a não ser seguido, tá bom? E aí no sábado nós vamos fazer esse sorteio durante a semana. Fique ligado aí no Instagram, nas nossas mídias, que nós vamos anunciar lá qual vai ser o horário do sorteio. Deus te abençoe ricamente. Às 18 horas nós estaremos juntos aqui de novo, tá bom? Se prepare para estar cultuando ao Senhor. Separe um tempo, ó, diz, ó, às 18 horas nós vamos sentar aqui como família e vamos assistir juntos aí. Assistir não, vamos cultuar ao Senhor juntos nesse momento, tá bom? Porque quem assiste, ou melhor, quem recebe é o Senhor. Nós não somos plateia, tá bom? Deus te abençoe, fique na paz, um forte abraço.